Bom, olá a todos. Normalmente, quando eu falo sobre esse tema, as mudanças climáticas, eu gosto de desmistificar um pouco sobre isso, porque normalmente a gente escuta muito falar sobre as mudanças climáticas, né? E aí tudo que a gente vê no tempo, de uma forma geral, então se choveu muito, mudanças climáticas. Se não choveu nada, mudança no clima. Se junho, que normalmente é uma época mais fria, né, a gente tem aí um dia com 13 graus, 12 graus, mudança do clima. Ou se janeiro, que normalmente é uma época também muito mais chuvosa e mais quente, a gente tem um dia que chove muito e que chega aí a 35 graus, mudança do clima. E, na verdade, não é bem assim que funciona a coisa. Quando a gente está falando em clima, a gente está falando de uma média histórica de 30 anos de dados atmosféricos. Então, a gente mede por 30 anos diariamente quanto choveu, quantos graus fez, qual que é o tempo. E aí a gente faz uma média estatística simples, e aí a gente consegue falar sobre o clima de uma região, sobre o clima de um local. E aí, quando a gente está falando de média, média é aquela velha história. Se eu jantei 2 frangos e você não jantou nenhum frango, na média, eu jantei um frango e você um frango. Só que existe uma variabilidade nesses frangos aí, né? Porque eu estou com 2 e você está com 0. Então, quando a gente está falando de clima, é muito normal ter essa variabilidade climática, principalmente quando a gente fala de chuva. Então, por exemplo, aqui no gráfico da direita, eu tenho os dados de todos os postos meteorológicos do estado de São Paulo que registraram chuva de 1960 até 2010. Então, todos os postos fizeram essas linhas aí de várias cores. Né? No eixo X, eu tenho o ano, e no eixo Y, eu tenho quanto de chuva que foi registrada. No segundo gráfico, a gente fez uma média de todos os postos, que é aquela linha preta. A média de todos aqueles postos juntos deu aquela linha vermelha, que é em torno de 1.400 milímetros por ano. Então, na média, todo o estado de São Paulo chove 1.400 milímetros por ano. Só que reparem que é muito difícil a gente ter um ano que choveu exatamente 1.400 milímetros. É muito normal ter essa variabilidade. Então, tem ano aí que ultrapassa os 2.000 e tem anos que está abaixo de 1.000. É muito normal, então, ter essa variabilidade. Então, não é porque choveu muito um ano ou choveu pouco em outro ano que a gente está falando de mudança do clima. A gente só consegue falar em mudança do clima depois que a gente tiver muitos anos de dado e conseguir modificar, por exemplo, aquela linha vermelha. Aí sim a gente pode estar falando que o clima está mudando. Então, quando vocês escutarem aquela velha frase, né? Choveu tantos milímetros acima da média, ou choveu o que era esperado para chover no mês de janeiro, desconfiem um pouco dessa informação, porque não é bem assim que a banda toca. Para a gente falar efetivamente de mudanças climáticas, é muito importante a gente entender uma outra história que chama efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na Terra, e é justamente por causa dele que a Terra, de uma maneira geral, tem aproximadamente 15 graus. Se não fosse ele, a Terra seria em torno de 30 graus mais fria do que ela é hoje. Então, imaginem que a Terra está dentro de uma estufa, que é essa figura aqui do lado direito. Os gases de efeito estufa, que são gases naturais, seriam como se fosse o vidro da estufa. E aí, então, entra a radiação chega até a gente, parte dela volta, fica presa no vidro e outra parte retorna. Essa parte que fica presa, então, no vidro, faz com que a Terra esquente e tenha aí aproximadamente 15 graus, que nem eu falei. No entanto, nos últimos anos, o que a gente reparou? Né? O que tem dito?
que uma série de atividades humanas, e dentre essas atividades dá para destacar indústria, as áreas agrícolas, dentre outras, a gente tem tido um excesso desses gases de efeito estufa. Então, o nosso vidrinho ali, ele ficou muito mais grosso, de uma forma geral. Então, a radiação chega, parte dela passa, e aí, então, fica presa ali na Terra. E aí, a Terra esquenta. E a isso a gente dá o nome de aquecimento global. Com o aquecimento global, a gente tem uma modificação geral de diversas circulações, e aí sim a gente consegue falar em mudanças climáticas. Nos cenários futuros de mudanças climáticas, o que tem visto é que a gente pode ter uma série de eventos extremos. Dentre eles, a gente pode ter excesso de chuva, de uma forma geral. Então, aquela variabilidade ela vai ficar muito mais intensa e muito mais frequente. Então, a gente pode ter muita chuva, a gente pode ter um excesso de secas muito mais intensas e muito mais frequentes. A gente também pode ter ondas de frio. Então, se a gente acha que porque está ficando mais quente a Terra, a gente não vai ter frio, a gente se engana, porque a gente pode ter muito mais ondas de frio de uma forma geral. A gente também pode ter dias muito quentes, muito mais quentes do que do que a gente espera para aquela época. E a população, de uma forma geral, sofre. Todo mundo sofre. Todos eles. Independente de raça, de cor, de crédulo, todo mundo pode sofrer. No entanto, os mais pobres, de uma maneira geral, eles são mais vulneráveis, eles devem sofrer mais com esses eventos mais extremos, com essa frequência maior e com essa intensidade maior. As atividades humanas também devem sofrer de uma forma bastante intensa, e dentre elas, a agricultura é uma das que mais pode sofrer. Isso porque as plantas, de uma maneira geral, têm uma faixa climática adequada na qual elas crescem. Modificando, então, essa faixa do clima, as plantas devem sofrer de uma forma bem intensa. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos, como a soja, o feijão, né, que podem perder essa área que é climaticamente adaptada ao plantio. Então, a gente pode perder aí aproximadamente 7,6 bilhões de reais quando a gente está falando de soja. Isso num cenário climático futuro mais quente. Ou aí mais de 400 milhões de reais quando a gente está falando em feijão. Ou, por exemplo, mais de 1 bilhão de real quando a gente está falando em milho. E assim a gente vai. Uma série de culturas devem sofrer de uma forma bem intensa quando a gente fala de mudanças do clima de uma forma geral. No entanto, não vai ser o fim do mundo, né? As plantas agrícolas elas conseguem sim se adaptar a um cenário climático futuro mais quente, e também existem atividades agrícolas que podem mitigar esse excesso de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, se a gente reflorestar áreas, se a gente plantar de uma forma mais com árvores e criar boi juntamente com árvores. E, por exemplo, as culturas arborizadas, elas podem ser adaptadas a esse cenário climático futuro mais quente. As plantas, de uma forma geral, elas conseguem sequestrar parte desses gases de efeito estufa e armazenar tanto na planta quanto no solo. Então, embora as atividades agrícolas sejam também responsáveis por parte dessas emissões desses gases, elas também podem sequestrar grande parte desses gases. E, para finalizar, o que eu queria falar é que, na verdade, a responsabilidade é toda nossa. Então, se o ser humano, de uma maneira geral, e se as atividades agrícolas incluem nisso, né, atividades mais sustentáveis, atividades que consigam sequestrar parte desses gases e atividades que possam ser energeticamente mais limpas, a gente consegue adaptar as plantas agrícolas a esse cenário climático mais quente e também mitigar grande parte desses gases de efeito estufa. Então, a responsabilidade é toda nossa. Boa tarde.